Salve futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente, vai ser um vídeo voltado para o Fernando Diniz, digamos até que voltado para a cabeça e para os conceitos do nosso novo treinador. Sempre quando há uma mudança de treinador, a gente fica curioso, qual é o estilo de jogo do treinador, por que ele mexe assim, por que ele mexe assado, o que ele pensa do jogador tal, jogador Y, por que ele colocou o fulano, não tirou o ciclano, por que ele insiste com um jogador que a gente não gosta. Então acho que a gente, quanto torcedor, tem sempre esse tipo de pergunta e também de especulações, e eu acho super interessante ouvir da boca do nosso próprio treinador. Então, pois bem, uma coisa que já ocorre desde o trabalho do Marcelo Cabo no Vasco, tanto de escalação como também de indagação do torcedor do Vasco, é os pontas de pé invertido. O Léo Jabá é destro, joga pelo lado esquerdo, e o Morato ou o Gabriel Peck, que são canhotos, jogam abertos pelo lado direito. Esses jogadores têm a tendência de trazer para dentro para chutar em gol e dificilmente procuram a linha de fundo para fazer cruzamentos. Lembrando que o Vasco é um dos poucos times no futebol brasileiro que tem um lateral aí, a gente não está falando de ponta, estamos falando de lateral, jogando de perna invertida. O Zeca é destro e joga como lateral esquerdo. Ponta é a coisa mais natural no mundo, inclusive, vamos botar hoje aí, 90% dos pontas no futebol mundial jogam de pernas invertidas, mas de lateral, seja o direito ou esquerdo, jogando de pé trocado, isso sim é uma raridade. E o Fernando Diniz vai dar a opinião dele, o que ele acha dessa questão dos pontas de perna invertida, lembrando que ele manteve os jogadores do Vasco jogando dessa forma, e o porquê que ele acredita que essa é a melhor opção de ponta, porque propriamente o destro do lado direito e o canhoto do lado esquerdo. Você dá pra gente falar bastante sobre isso, mas é uma... Para mim facilita muito quando tem um jogador, principalmente do lado com as características do Peck, que é um cara que tem drible curto, que tem jogo de associação, que é uma tendência do cara que joga com o pé contrário, trazer a bola para dentro e jogo associado. Então ele tem o cruzamento, ele tem de aproximar a ultrapassagem, às vezes do lateral, no caso hoje o Peck com o Léo. E isso é uma coisa também que não é muita novidade, pela tua pergunta que você fez com um pouco de surpresa, para você pegar as grandes equipes do mundo, isso acontece também. O Neymar joga do lado esquerdo, o Messi tende a jogar mais pelo lado direito, o Sterling joga do lado esquerdo, o Mahrez joga do lado direito. Então não é uma coisa, o Robin jogava, o cara que tem drible e jogo associado, geralmente joga desse jeito. Eu também jogava no Fluminense uma época, tinha a tendência de jogar pro lado esquerdo. Você tem o chute e tem o cruzamento. Quando você joga só com o teu pé do mesmo lado, o que você vai tentar fazer é tirar a bola para o lado e cruzar, e aí você é mais facilmente marcado. Isso é uma das possibilidades de responder isso. É bem verdade que eu posso jogar com o Gato lá ou o Peck lá, mas ele vai ter... Se você e também uma coisa que vai contra o seu argumento, o próprio gol do jogador do CRB foi um destro que fez um gol. Se fosse um canhoto ali, provavelmente era uma bola muito mais defensável para o Vanderlei. É que se pegou um lance pontual do Peck, que ele poderia até ter dominado a bola, tinha mais coisas ali para fazer, e ele chutou de pé direito. Mas eu te dei algumas possibilidades. Quando você também joga de costa e o ponta vem para dentro, o teu pé esquerdo, você também fica facilitado para você fazer um jogo associado. Então, assim, na minha opinião, quando a gente pode ter jogadores com as características certas para jogar com o pé invertido, eu acho que o jogo tem uma fluência melhor. Essa é a minha opinião. Bom, tá explicado aí na opinião do Fernando Diniz o porquê ele prefere os pontas de perna invertida. Ou seja, isso deve continuar acontecendo no Vasco da Gama. E eu senti que parece que ele gostou muito do Gabriel Peck pela própria explanação dele. Ele usou muito o nome do Peck para exemplificar essa questão do ponta de perna invertida. Então não me surpreenderia se o Gabriel Peck ganhar a vaga do Morata, apesar dele ter perdido aquele gol claríssimo que ali seria o 2-0, e com certeza o Vasco teria saído lá de Alagoas com os 3 pontos. Outra situação que muita gente ficou com a expectativa de ver a estreia do John Sanches, jogava no Equador, vem de fora, toda aquela situação de demora para regularizar,
E aí muita gente curioso para ver o jogador, e o jogador foi ao banco de reservas e sequer entrou na segunda etapa. Entraram de ponta tanto o Figueiredo como também o Gabriel Peck, e o John Sanches sequer saiu do banco de reservas. Curiosamente, dois jogadores oriundos da base e bem novos, os dois têm menos de 20 anos de idade. E outra pergunta interessante que foi feita, eu gostaria de vocês ouvir a opinião e o que pensa do Fernando Diniz sobre esses temas. Ele vai explicar o porquê que não colocou o John Sanches e como é que funciona a questão dele de escalar time e colocar o jogador para ser titular ou não, e também essa questão do banco de reservas do Vasco, na sua grande maioria, ser formado por jogadores oriundos da categoria de base. E o Fernando Diniz respondeu o seguinte: antes da resposta do Fernando Diniz, você acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, se você não baixou o OneFootball ainda, você não sabe o que está perdendo. É o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. Você tem notícias do futebol brasileiro, do futebol europeu. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E toda vez que for no seu do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Recentemente, eles fecharam uma parceria com o Vasco e agora tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro do aplicativo da OneFootball. Baixa o OneFootball, é 100% gratuito e tem tudo que há de melhor no aplicativo de futebol. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Fiquem agora com Fernando Diniz. O Sanches é um jogador que acabou de chegar. Eu tenho pouco conhecimento das características que eu observei pelos treinos e eu vou sempre colocar aqueles que eu acho que no treino passaram mais confiança. Então é um jogador que está se adaptando ainda ao Brasil, se adaptando ao jogo, é um jeito diferente de jogar. E eu preferi essa opção. As opções que eu tinha no banco, eu resolvi mexer do jeito que eu mexi. E estou bem consciente disso, que eu fiz a melhor escolha, segundo o meu olhar, segundo a minha ótica. Quanto a ter bastante jovem no elenco, eu acho que você pode olhar isso como uma coisa ruim e pode olhar como um privilégio. Eu acho o Peck um jogador que tem um futuro brilhante. Esse eu já tinha acompanhado mais. Eu acho o Bruno Gomes, Caio, são todos jogadores que o Vasco, e é assim que funciona o futebol brasileiro. Estava no Santos, tem jogadores mais jovens jogando titular, jogador de 17 anos, jogador de 16 anos do banco de reserva. Então tem uma restrição de orçamento, e o Vasco tem essa característica. A gente tem que trabalhar e fazer esses jogadores amadurecerem o quanto antes, para eles poderem ajudar o Vasco. E a questão do futuro do Vasco é que saber aproveitar bem a base, que foi o meu trabalho também no São Paulo. O São Paulo, enquanto não engrenou, eu fui questionado também, uma pergunta parecida com essa, mas o ataque do São Paulo era Brenner, Igor Gomes, Sara e o Luciano. Então tinham 3 garotos da base, até mais do que aqui. Eu acho que os jogadores têm muito potencial, a gente tem que olhar se tem gente com potencial, e os jogadores da base têm potencial para jogar já, e potencial, obviamente, pela propriedade de evolução. Bom, para finalizar, talvez agora eu vou deixar com vocês a curiosidade e o assunto mais interessante de ser debatido. Muita gente estranhou quando sai a escalação do Vasco. O time era composto ali do meio para frente com Andrei, Marquinhos, Gabriel e Nenê. Ficou a dúvida, inclusive, em qual sistema o Vasco ia jogar. Poderia ser um 4-3-3 com 2 volantes, o Marquinhos Gabriel recuando para jogar ao lado do Andrei, ou um 4-1-4-1 com o Andrei de primeiro volante, Marquinhos Gabriel e Nenê por dentro, e aberto pelas pontas Léo Jabá e Morato, e na frente o Germancano, ou não, foi o que ele acabou fazendo, um 4-3-3 com apenas um volante e 2 meias de ligação. Jogou o Andrei centralizado como volante, o Nenê caindo mais pelo lado esquerdo e o Marquinhos Gabriel mais pelo lado direito como meias. Um 4-3-3 com um volante e 2 meias. E aí, óbvio que ficou todo mundo muito preocupado. Caramba, Marquinhos Gabriel marca pouco, o Nenê muito menos. Morato é um jogador que até tem alguma combatividade. O Léo Jabá, apesar de correr muito com a bola, também não marca muito. O Cano, né, é centroavante, camisa 9, não é o grande responsável pela marcação do time. O Vasco vai ser um time kamikaze. Quando tem a bola, vai atacar muito, mas quando perder a bola, vai ser um sufoco e um desespero. Coisa que, inclusive, a gente não viu. Ontem o Vasco fez um bom jogo. Os maiores momentos de perigo e de sufoco que eu acho que a gente teve foi naquilo que a gente passa ao longo de toda a temporada de 2021, que são as bolas alçadas na área. Inclusive, foi assim que saiu o gol anulado do CRB
na primeira etapa. Então é interessante ouvir da boca do Fernando Diniz essa formação com o Nenê e Marquinhos Gabriel. E ele vai falar, dando um foco aí no sistema defensivo, que é o que todo mundo estava muito preocupado. Inclusive, o Marquinhos Gabriel é um jogador rotulado, pegou o apelido carinhoso de passagem, inclusive já de outros clubes, de Mortinho Gabriel. Eu acredito que desse atual time titular do Vasco, é o jogador que a torcida mais pega no pé. E vocês vão ter a tendência de ver o Marquinhos Gabriel jogando como titular, sim, com o Fernando Diniz, porque ele gosta muito do jogador, e eu vou deixar o próprio Fernando Diniz dando a opinião dele do que ele acha do Marquinhos Gabriel. Inclusive ele vai dizer que ele acha que estão pegando um pouco pesado nesses rótulos que colocaram no jogador. O sistema defensivo funcionou bem porque todo mundo ajudou a marcar. Então um sistema que marca, não é um outro jogador. A gente poderia ter iniciado com 2 volantes também, mas eu achei que ficou bem assim. Acho que o Marquinhos Gabriel não é um jogador lento, é um jogador de volume. É um jogador que tem características importantes, jogador muito técnico, um jogador que sabe dar assistência. E eu acho que hoje ele mostrou a capacidade que ele tem de marcar, de se oferecer para jogar, de vir buscar a bola. Deve ter, talvez, pelo meu olho, que eu não tenho esse número, de ter sido o jogador que mais correu no jogo. Pode estar me confirmando agora. Então, esse estigma que tem, assim, que a gente gosta de botar no jogo, a gente erra. E eu acho que o Marquinhos Gabriel é um jogador que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque é um jogador que ele tem muito a oferecer para o Vasco. Acho mesmo. E o torcedor tem todo o direito, assim, de cobrar, tem que cobrar mesmo de todo mundo, mas eu acho que o Marquinhos Gabriel é um grande jogador, eu já tentei levar ele para outros clubes, e eu creio que ele vai dar muita alegria ainda para o torcedor vascaíno. E o Nenê contribuiu também, aquilo que ele poderia contribuir. Ele chegou ontem para treinar, se colocou à disposição para treinar, a gente treinou bastante ontem, por ser véspera de jogo, foi até pela chegada do Nenê para poder posicioná-lo e saber como ele jogaria. Eu acho que tanto o Marquinhos Gabriel como o Nenê corresponderam, e obviamente que os 2 jogadores podem jogar junto. Eu não tenho muito essa questão de jogador não poder jogar junto. Eu acho que o sistema, todo mundo fazendo aquilo que tem que ser feito, todo mundo se dedicando para marcar como um sistema mesmo, não vai sobrecarregar um setor para a gente precisar ter jogadores específicos só de marcação. Bom, galera, é isso aí. Como eu falei, esse vídeo aqui era para fazer uma coisa mais reflexiva, para a gente tirar um tempinho para tentar entender a cabeça do nosso treinador. Então, para mim, ficou claro que ele gosta muito do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel deve continuar jogando, e inclusive a tendência é esse time aí mesmo, com Nenê e Marquinhos Gabriel juntos e apenas com um volante. Óbvio que dependendo do desempenho para os próximos jogos, pode ser que haja algum tipo de alteração. Questão dos pontas invertidos deve permanecer. Jabá na esquerda, ou John Sanches se ganhar a vaga de titular, o Peck se ganhar a vaga ali do Morato. Então ele deve continuar mantendo os pontas invertidos. Então eu achei esse vídeo aqui um pouco interessante para que a gente possa refletir. Então, enfim, cada um agora tira suas conclusões de tudo que a gente discorreu nesse vídeo aqui, e a resenha continua aqui embaixo nos comentários. Vocês gostaram dos conceitos do Fernando Diniz? Acha que ele está viajando na maionese? Não gostou das ideias dele, apesar de respeitá-las? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Amanhã, 5 horas da manhã, tem vídeo aqui já no canal, um vídeo já de notícia, um vídeo já um pouco diferente. Gostaram do vídeo? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento que volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!